Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Peço para que se inscreva no canal, dê like e ative o sininho. Hoje eu vou falar sobre o livro Poesia que Transforma, de Braulio Bessa. Nele há diversas poesias que nos tocam profundamente, porque falam de assuntos contemporâneos, como os heróis de verdade, superação, amigos, família, a importância das pessoas ao nosso redor. Então é muito legal por conta disso. E é interessante também porque tem toda uma história por trás disso. O Braulio Bessa compartilha conosco, né, com o leitor, a história de vida dele, o contato dele com a família, quem que ensinou, com quem que ele aprendeu. E algo que é muito legal, que ele fala como que ele teve o contato, primeiramente com a poesia, né, que o grande incentivador foi Patativa do Assaré, que ele teve contato quando ele tinha 14 anos. No primeiro momento ele teve uma certa resistência, porque numa divisão de trabalho em grupo na escola, ele ficou responsável de apresentar sobre ele, mas ele acabou se identificando. Claro que naquela época ele queria um outro autor, mas ele acabou se identificando, gostando da poesia e se descobriu um poeta também. Então a história de vida dele nos ensina muito, ele compartilha muitos momentos que ele viveu, seja na escola, seja com a família, com outras pessoas. Ele conta a história de como foi o contato dele com as redes sociais. Ele conta a importância das pessoas na vida dele. Algo que me chamou muita atenção foi a história de vida dele com o pai. Claro que vale ler o livro, né? Mas eu vou comentar alguns trechos que me marcaram bastante. A convivência com o pai. Durante um bom tempo ele acabou julgando o pai, achando que o pai não era tudo aquilo que ele imaginava. E depois ele compreendeu a importância daquele homem na vida dele, mesmo anos depois. Então, isso é muito significativo, né? Da gente pensar que muitas vezes nós julgamos as outras e é importante nós percebermos isso e parar de fazer, né? Que foi isso, essa experiência que ele nos passou, que ele julgou um certo momento o seu pai, mas depois ele percebeu que foi um julgamento, que ele não deveria ter tido essa impressão do pai, que o pai ele era um homem bom. Ele chegou a essa conclusão e nos faz pensar também sobre a nossa vida. Quantas vezes nós julgamos a outra pessoa, né, com o nosso olhar, né? Então é algo muito importante. Os alunos, principalmente assim, eu adotei esse livro em sala de aula e eu percebi que os alunos, eles aprenderam muito com isso. De, por exemplo, darem a devolutiva, ai, professora, mas é um livro muito chato, é livro de poesia. E depois que eles leram, daí eu insisti, falei assim, não, você tem que ler, você tem que ter uma opinião formada depois da leitura, não pode julgar um livro pela capa. E depois que eles leram, eles perceberam o quanto que era importante aquele livro e o quanto foi interessante conhecer a história de vida de uma outra pessoa, de como que ela foi formada, dos momentos difíceis que ela passou. Ele, por exemplo, fala dos nordestinos, do preconceito em relação ao nordestino, o quanto que ele sofreu, o quanto outras pessoas sofrem, a busca por uma vida melhor. Então, a empatia, ele nos propõe uma empatia muito grande, se colocar no lugar do outro e pensar daquela maneira, valorizando a outra pessoa. Então, em sala de aula, essa discussão é muito importante. O professor, ele deve propor para os seus alunos esse pensamento de empatia. E por que não utilizar a literatura para isso? Pensar o quanto nós podemos aprender com a literatura, com a poesia. Eu, por exemplo, já tinha feito estudo sobre a importância da literatura, de modo geral, na vida das pessoas, que nos constitui. E a poesia também pode nos constituir, porque muitas pessoas têm uma visão diferente de poesia, acham que é algo chato, e não é. A poesia, ela pode nos ensinar, nós podemos tirar muitos aprendizados dessa poesia. Basta nós termos esse olhar, essa disposição em aprender. Outra coisa que ele comenta, que me chamou a atenção, porque ele foi criado junto com os avós e com a mãe, da importância do avô como figura de um homem na família dele. Como que ele admirava aquele homem, como ele queria ser como aquele homem. Quantas vezes nós aprendemos com as outras pessoas e muitas vezes nós fazemos algo
nos refletindo a ela, fazendo como ela faz, porque nós acreditamos que aquilo é certo. Então, o admirar a pessoa, o falar sobre aquela pessoa, o demonstrar o nosso sentimento em relação a ela, o valorizar todas as pessoas, independente da classe social. Tem um momento que ele fala que independente da classe, né, todas as pessoas são importantes. Tem heróis em diversas classes sociais. Eu até me lembrei de um episódio que eu sinceramente havia até me esquecido, de uma pessoa que trabalhou comigo, extremamente simples, ocupava um cargo baixo perante a sociedade, né, numa emissora que eu trabalhei, e eu comecei a brincar com ela, fazer algumas brincadeiras, eram duas, e fazer algumas brincadeiras, eu até me lembro que eu inventei uma musiquinha brincando com elas, e elas adoraram aquilo, porque e um dia uma delas falou assim para mim, que ela era desprezada naquele lugar, que a pessoa, a proprietária, os líderes, né, fingiam que ela não existia. E daí eu percebi a importância do que eu estava fazendo no dia a dia, de valorizar essa pessoa, de brincar. Para ela aquilo era muito importante, porque ela via assim, olha, ela aparece na TV e ela brinca comigo, ela conversa comigo, toma café comigo, que legal. E daí eu pergunto, por que tem que ser diferente? Por que as pessoas não podem valorizar as outras, independente de classe social, como ser humano? O quanto que nós fazemos o bem para alguém ao se colocar no lugar do outro e tratar a outra pessoa como igual, não como diferente por conta de um cargo, por conta do salário que ganha, independente. Então nós temos que valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que temos contato, e como pai, como mãe, como professor, como tia, como tio, nós devemos ensinar isso para os adolescentes e para as crianças, porque muitas vezes eles não valorizam porque não foram ensinados, eles não aprenderam a valorizar as pessoas. E por que não utilizar a poesia ou a literatura para esse olhar? Um filme para provocar naquela criança ou naquele adolescente um outro olhar, o valorizar as pessoas ao seu redor. Então vale como mensagem, vale a pena ler esse livro, gostei muito e te espero no próximo vídeo. Beijos, até mais!